Olá, bem-vindos ao canal Orvalho em Gotas, nosso espaço de louvor e adoração ao nome do Senhor. Hoje vamos estudar Provérbios 30, mas como sempre vamos à nossa oração inicial. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por mais esse estudo e mais essa oportunidade de aprendermos da Tua Palavra. Estamos chegando no final de Provérbios, Senhor. Estamos no capítulo 30 e eu quero, Senhor, encerrar te agradecendo pela oportunidade, Senhor, de termos aprendido um pouco mais da Tua Palavra e quem sabe ter aumentado a sabedoria que o Senhor tem reservado para nós. Pai, dirija-nos em mais esse estudo, conduza-nos, Senhor, para que possamos expandir mais o nosso conhecimento e, ao mesmo tempo, adquirir mais sabedoria e um relacionamento contigo. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor esteve presente, conduzindo todos os passos desse estudo. Em tudo, o Senhor se fez presente, nos dirigiu, nos consolou e nos orientou. E por isso, nós estamos com o nosso coração alegre, Senhor. E eu só tenho, ó Pai, a Te agradecer por todos esses momentos em que estivemos juntos. Como sempre, ajuda-nos a compreender mais esse estudo, a compreender os Teus ensinamentos e tudo aquilo que o Senhor quer nos transmitir através da Tua Palavra. Desde já, te agradeço, Senhor, pela Tua presença e por todas as Tuas bênçãos, em o nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nosso estudo de hoje está em Provérbios 30. Provérbios aqui, o capítulo 30, antes da gente ler propriamente o texto, Provérbios ele não é de Salomão, esse Provérbios aqui é de Agur. Ele mesmo fala aqui no texto. Vamos ler? Provérbios 30, a partir do verso 1. Eu vou ler apenas até o verso 6, corrigindo, até o verso 5, tá? Mas a orientação de Agur, ele vai até o verso 33. Provérbios 31. São estas as palavras solenes de Agur, filho de Jaque. Deus não está comigo. Deus não está comigo. Estou desamparado. Sou mais animal do que gente. Não tenho inteligência que um ser humano deve ter. Nunca aprendi a ser sábio e não conheço o Deus Santo. Quem já sabe tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem embrulhou a água num pano? E quem já marcou os limites da terra? Quem sabe quem ele é e quem é o filho dele? Tudo que Deus diz é verdade, ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Intrigante esse texto, não é mesmo? Ele começa com Agur num estado emocional que a gente poderia classificar como melancolia. Ele está passando por um processo que eu não vou saber explicar, mas muitos psicólogos, amigos aí, podem falar sobre isso, melhor sobre esse tema. Mas eu escolhi então citar alguns tópicos para a gente compreender um pouco como estava o processo de autoestima de Agur. Ele estava num processo de autoanálise, reflexão de si mesmo perante quem é, num processo comparativo às grandezas de Deus, às grandezas dos ensinamentos que Deus tem. E aí nós vemos aqui então ele como que melancólico, se autoanalisando. E quando a gente para pensar que chegamos ao fim de um ano tão complexo como 2020,
a gente passa por alguns altos e baixos com uma certa melancolia também. É um ano, chega agora dias em que a gente vai fazer uma autoanálise, observar como que foi o decorrer do ano, os ganhos, esse ano mais perdas do que ganhos para muitos, não é mesmo? Então é nesse momento em que Agur se encontra, no momento de autoanálise, assim como nós estamos passando agora nesse processo de autoanálise, de verificando como foi o nosso ano, o que nós fizemos de certo, o que nós fizemos de errado, como podemos melhorar, quem sabe, para 2021. E aí eu quis trazer esses sentimentos controversos que se destacam aqui nos textos de Agur. No primeiro verso aqui, Agur está se sentindo abandonado principalmente por Deus. Tanto é que ele repete por 2 vezes: Deus não está comigo. Deus não está comigo, eu estou desamparado. Quantas vezes esse ano de 2020, um ano atípico, você se sentiu desamparado por Deus? Quantas vezes em momentos em que você não via solução para o seu problema, você se sentiu abandonado? Você falou: Deus não está comigo, Deus não está comigo, eu não tenho a resposta para isso, eu não tenho a solução para isso. Assim, Agur apresentou o início de Provérbios. Em segundo, nós vemos ele se autodenegrindo, com uma autoestima baixíssima, ao ponto de se comparar a um animal. Veja, ele diz: sou mais animal do que gente. Isso é, não tenho lógica, sou instintivo, não tenho sabedoria, não tenho conhecimento. Ele mesmo fala aqui, olha, não tenho inteligência que um ser humano deveria ter. Eu não aprendi a ser sábio. Quantas vezes a gente está com a nossa autoestima tão para baixo, quase que um sentimento de depressão, essa melancolia, ela toma conta da gente, que a gente se sente um nada muitas vezes. Mas ao mesmo tempo, em contrapartida, embaixo, a partir do verso 3, ele começa a dizer que ele não conhece quem é Deus. E começa a questionar sobre as leis da natureza, como por exemplo, quem sabe tudo sobre o céu? Quem que pegou o vento com a mão? E quem mergulhou a água em um pano? Pensa comparar os mares, as águas, com um pedaço de pano? Quem demarcou os limites da terra? Aqui, logicamente, fazendo uma referência a Gênesis, quando Deus falou: e separe-se terra de mares e mares de terra, até a parte seca da parte molhada se separem. E aqui ele está falando justamente sobre ali, Gênesis. Quem de nós, num momento como esse, nunca se identificou, não é mesmo? Com sentimentos em conflito. E em seguida ele vem e fala sobre Deus, faz uma declaração já no verso 6, no verso 5, aliás, que Deus é soberano, pois tudo que Deus diz é verdade. Deus, ele é nosso escudo de proteção de todos aqueles que desejam e buscam a sua proteção. E aí, a gente não leu aqui, mas no verso 6, ele
a partir do verso 6 ele dá uma porção de orientação, mas eu quis deixar aqui um dos conselhos que ele deixou. Nunca declare que Deus disse algo que de fato ele não disse. Se você fizer isso, ele o corrigirá e o chamará de mentiroso. Muitas vezes nós falamos aquilo que nós estamos sentindo no momento em que nós estamos sentindo, e se for no momento de autodepreciação, nós vamos até dizer que Deus não nos ama, como mesmo Agur disse, e podemos falar algo que Deus não disse. Podemos falar algo sobre nós mesmos que Deus não disse sobre nós. E corremos um grande risco, corremos um risco enorme de Deus falar, Deus nos desmentir. Corremos o risco de, nesse momento de depressão, de melancolia, a gente se denegrir e Deus falar: pera, não foi assim que eu te fiz filho herdeiro, eu te fiz para ser semelhante a mim. Quando eu fiz o ser humano em Gênesis, eu falei: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso é com as mesmas características que Deus tem em caráter, em personalidade. Nós fomos feitos para ser filhos de Deus, herdeiros de Deus, sacerdócio real de Deus, ao ponto de agora estamos chegando em dezembro, e em dezembro vamos comemorar, o mundo comemora o nascimento de Cristo. Ao ponto de Jesus vir ao mundo para nos salvar, se fazer como nós, se fazer homem. Então nós não podemos falar que nós somos nada, assim como Agur falou, que nós somos como animais, porque Jesus se submeteu a se tornar homem assim como nós. Jesus não se submeteu a se tornar como um animal, mas como um ser humano, para nos mostrar que nós somos parte da família dele, somos escolhidos por ele, temos valor importante. Não somente isso, Deus em Gênesis faz o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Em Mateus nós vemos Jesus vindo se fazendo o homem, para que nós possamos nos achegar e nos aproximar mais de Deus, ao ponto de nos tornarmos seus filhos, herdeiros e co-herdeiros de Cristo. E Deus ainda não satisfeito, quando Jesus sobe aos céus e volta ao seu trono de glória, Deus derrama sobre nós o seu Espírito, para que pudesse estar do nosso lado, nos fortalecendo. Então nós não podemos declarar que somos como animais. Não menosprezando os animais, eles são lindos e são criaturas feitas por Deus e abençoadas por Deus, porque Deus abençoou tudo que ele fez quando ele disse que ele viu que era bom. Mas nós deixamos de ser criaturas e nos tornamos filhos de Deus, escolhidos por ele, amados por Deus. E é por isso que é tão importante a gente se lembrar que nós temos Deus como Pai, nós temos Deus como Senhor. Não podemos esquecer do amor de Deus. E é essa mensagem que eu quero deixar para você. Por mais difícil que tenha sido o ano de 2020, por mais difícil que os processos que nós tenhamos vivido, pelas perdas que nós tivemos, que são dolorosas, a gente
precisa lembrar que nós temos o Espírito Santo ao nosso lado. Nós precisamos lembrar que nós temos Deus olhando por nós todos os dias, nos fortalecendo, nos conduzindo. E assim como Agur se lembrou de que tudo que Deus diz é verdade, a sua palavra ela é verdade, nós precisamos lembrar que aqui, na palavra de Deus, nós temos aqui, ó, uma carta de amor de Deus para nós. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O ano de 2020 foi muito difícil, é verdade, mas a gente não pode se esquecer que o Espírito Santo esteve do nosso lado, nos conduzindo, sendo nosso escudo, sendo nossa proteção, declarando dia a dia o amor de Deus por mim e por você. Lembre-se, Ele não te desamparou. Lembre-se, Ele não te deixou. E todos os dias Ele deixou aqui uma palavra de amor, uma declaração de que você e eu somos importantes. Estamos chegando próximo do Natal. Daqui mais uns dias, nós vamos comemorar o nascimento do Salvador. Que você possa, e eu também, nos lembrar que Ele veio ao mundo por amor, para ser nosso escudo, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente nos dias de angústia, a ser a nossa alegria, a alegria que excede todo entendimento, a paz que o mundo não conhece, o conselheiro mais sábio que já existiu. Que Deus possa ser a base, o pilar do ano de 2021 na sua vida e na minha vida. Estamos terminando o estudo de Provérbios hoje, mas a gente não vai parar por aqui. Diminuirei, sim, é verdade, os estudos aqui, mas sempre buscarei ter uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração. A gente se encontra aqui novamente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?